cada um de vocês. A graça de Jesus esteja na sua alma. Amém? A gente vai fazer hoje a última ministração em cima do tema de um mês de junho, embora seja julho hoje. Semana passada por causa da formatura, então o tema foi jogado para essa semana, a gente vai finalizar hoje. Livro de Gálatas, capítulo 6. Se me der um branco no meio da administração, você me perdoa que eu não estou enxergando aqui o problema tecnológico, estamos usando o tablet aqui hoje, né? Eu e ele, a gente é meio estranho um com o outro, e a letra é miudinha, às vezes fica grande, então não estou enxergando. O problema é de óculos, não. Se alguém falou que é óculos, não é óculos não, aqui o bicho é pequeno mesmo aqui. É problema de ignorância informática mesmo. Falta de óculos talvez, né? A gente está falando no mês de junho, a gente falou no mês de junho sobre sabedoria, sobre como investir para que a gente possa se tornar pessoas sábias, pessoas dotadas de sabedoria. E aí a gente ministrou sobre uns 2 ou 3 temas, e hoje eu quero finalizar com o último tema. A gente falou das 5 fontes da sabedoria, eu vou finalizar com as 2 últimas hoje. O pessoal está apanhando para ver se consegue projetar. Se der, tudo bem. Se não der, eu preciso que você me acompanhe no teu livro, na tua escritura, porque a gente vai fazer um doutrinão hoje aqui. Vamos ficar em pé, por gentileza? Gálatas, capítulo 6. Vamos começar por aí. No verso 7. E livro de Provérbios, capítulo 8, o versículo 1. Gálatas, capítulo 6, verso 7 e Provérbios, capítulo 8. Então, abre os dois, deixa marcadinho aí, se você estiver usando a Bíblia de papel. Se for digitar, não tem problema. Pessoas que faz tempo que eu não vejo aqui hoje. Dona Alessandra, Dona Lau. Você não. De vez em quando eu estou vendo você. Até na rua, todo dia. Gálatas, capítulo 6 e Provérbios, capítulo 8. Quem achou, diga amém. Dê uma olhada para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás. Veja se alguém sem Bíblia aí ou sem o telefone aberto. Vamos compartilhar o texto. Vamos começar com Gálatas, capítulo 6, verso 7. Que é o texto-chave desse mês de junho. Aliás, do ano inteiro, né? Princípio da colheita. Não vos enganeis. De Deus não se... Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Verso 9, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não descermos. Provérbios capítulo 8, verso 1. Socorreu os caras ali, não? Analfabeto também? Sabe nada? Sabe? Consertaram lá? Projetou aí já, não? Ah, então beleza, está quase. Eu tenho fé, eu acredito. Capítulo 8, verso 1 de Provérbios. Quem achou, diga amém. Não clama, porventura, a sabedoria, quer dizer, a sabedoria não está gritando aos 4 cantos? É uma pergunta retórica. E o entendimento não faz ouvir a sua voz, quer dizer, a sabedoria está gritando, mas não é o entendimento que faz com que ela seja ouvida? Quem entendeu, diga amém. Tomara que entendido mesmo. Vamos orar com a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, a gente implora nesse momento que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. E que o Senhor tenha misericórdia da gente por causa da nossa criancice, por causa da nossa estultícia, por causa da nossa falta de maturidade, não só em relação a tudo que é puramente espiritual, mas também até as próprias coisas mais simples, mais óbvias da vida. Muitas vezes a gente é tolo como uma criança. Então, te peço que o Senhor estenda a misericórdia sobre nós e abra o nosso entendimento, mas abra também o nosso coração, para que a gente não só compreenda a Tua palavra, mas para que a gente se empenhe, se abra do Senhor, para a gente cumprir aquilo que a palavra diz, para que a gente plante de verdade e nos tornemos de fato pessoas maduras no Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Senta um bocadinho, por gentileza aí. Conseguimos aí, não? Conseguimos? Glória a Deus, aleluia. Você está contente hoje, né? Quanto foi o jogo mesmo? Tá zero, rapaz. Você se lembra o que era sabedoria? Eu falei umas 2 vezes sobre isso, você deve se lembrar. Que sabedoria é diferente de
sabedoria é diferente de inteligência, e diferente também de conhecimento. Então, conhecimento é informação, inteligência é a capacidade de compreender a informação, mas a sabedoria é a capacidade de, usando a inteligência, aplicar aquela informação, aquele conhecimento, de tal maneira que eu produza alguma coisa digna, alguma coisa boa, de qualidade. Como diz lá num dos textos que a gente leu hoje, um dos primeiros, diz: não cansemos de fazer o bem, porque é seu tempo de desfalecer. Mas e o bem é você fazer, agir e se comportar e andar de acordo com a sabedoria, usar a sua inteligência em cima de tudo aquilo que chega nas tuas mãos, de forma que você produza aquilo que Deus aprova, aquilo que é o bem. Então, para ilustrar mais uma vez esse conceito, para não ficar só teórico, se você pega um desses moleques que mexe com informática, um desses hackers da vida, tem 15, 16, 17 anos de idade, desde pequeno que ele mexe lá com aquelas maluquices de informática, o moleque lá em 2, 3 horas de trabalho, ele consegue, por exemplo, invadir um banco. 2, 3 horas de trabalho no computador dele lá, de última geração, ele consegue invadir uma máquina lá de uma empresa importante. Então, ele tem ali, esse moleque, ele tem ali a inteligência, a capacidade mental de raciocinar acima da média de outras pessoas, a ponto de fazer um trem daquele. Mas ele não só faz por causa da sua inteligência, porque ele tem habilidade natural para aquilo, mas porque ele foi treinado, foi preparado, fez um curso. Se não fez o curso, ele buscou ferramenta, ele domina a tecnologia que permite que a sua inteligência faça aquilo. Então, com o seu conhecimento e a sua inteligência, ele pode, por exemplo, hackear o sistema de controle aqui do trem. E aí de manhã você vai trabalhar, e aí o trem está bagunçado, aquela confusão, um trem chega, o outro sai, ninguém sabe o que está acontecendo, alguém diz pelo rádio, pela internet, você está ouvindo lá na porta do trem, porque invadiram aqui o servidor da companhia de trem, então os trens estão todos bagunçados. Mas não tem nada a ver com isso, mas o moleque está se divertindo. Então ele pode usar o conhecimento dele, a inteligência dele para produzir uma coisa ruim, não bem. Como ele poderia usar também para invadir um desses laboratórios e vazar, assim como alguns hackers fazem, vazar alguma informação que fosse útil para a humanidade. Há uns meses atrás, quando a Dilma estava no poder ainda, teve lá aqueles hackers internacionais, aquela ONG internacional que trabalha só com isso, e vazou a informação de que os Estados Unidos estavam espionando todo mundo. Até você lá na sua casa, tinha um satélite em cima da sua casa, olhando para ver o que você estava fazendo. Descobri que até o telefone da Dilma estava sendo grampeado, quer dizer, vazou essa informação. Então, desses caras poderia usar esse conhecimento, essa informação, e, por exemplo, entrar no laboratório e vazar a cura da AIDS, por exemplo, ou a cura da diabetes. Você deve saber que essas doenças que dão mais dinheiro para os laboratórios, com certeza alguém em algum lugar já descobriu a cura. E por que não chega até nós? Porque os laboratórios ganham fortunas vendendo dinheiro para isso. E aí, se algum rapazinho lá também, genial, incrível, cheio de amor pela humanidade, cheio de informação, cheio de inteligência, pega o seu conhecimento e faz a pesquisa de campo e descobre, por exemplo, a cura da diabetes, a hora que ele pensa em vender aquilo, a empresa vai e compra. Vou te dar aí, você quer 10 milhões, você quer 100 milhões? E o moleque vende. O laboratório guarda e nunca mais você fica sabendo da coisa, ele continua comprando um remédio. Então, se um cara quiser usar da sua inteligência, do seu conhecimento de fazer uma coisa útil, ele pode hackear uma empresa, por exemplo. Ele pode fazer o que ele quiser que seja produtivo. Isso é o bem. De certa forma, isso também é sabedoria. Eu me lembro que quando eu era garoto, tinha uns 11, 12 anos de idade, meu pai comprou um boteco. Não sei se eu já contei essa história, deve ter contado alguma vez. E aí eu lembro que eu saía da escola, morava no Belém e estudava no bairro do Brás. E aí eu saía da escola mais ou menos meio-dia no bairro do Brás, e em vez de ir para minha casa, eu tinha que pegar um ônibus e ir até o Tatuapé, onde meu pai tinha lá esse bar, era uma lanchonete e bilhar também. E aí eu ficava trabalhando o dia inteiro. E depois de alguns meses trabalhando, comecei a compreender como é que ficava a situação. A gente ficou uns 2 ou 3 anos trabalhando ali. E eu me lembro que nos 2 primeiros anos, na época de Natal, se comprava muita cerveja, como é a época das festas, né? Só que faltava cerveja no bar. Eu falava, pai, por que você não... Todo mês, quando você comprar suas caixas de cerveja, você não guarda uma caixa e quando chegar no Natal não falta. Mas ele conseguia entender isso. E o curioso é que eu era horrível de matemática, como sou até hoje. Meu pai fazia conta de cabeça assim, de forma absurda, e brigava comigo porque eu não sabia fazer. Quanto é 8 vezes 7? 40, 30. Aí me dava peteleco. Como você não sabe quanto é 8 vezes 7? Ele sabia um tal de noves fora. Você lembra disso? Não. Até hoje eu não sei que diabo é esse noves fora. Ficava bravo comigo com esse noves. Como é que você não sabe isso? Eles faziam conta de cabeça. Na hora de pagar as contas lá no boteco onde a gente trabalhava, ele fazia de cabeça. E eu falava, pai, todo mês guarda uma caixa de cerveja. Quando chegar no final do ano, a gente vai vender cerveja mais cara para os outros. Não, deixa de bobagem. Quer dizer, ele era muito inteligente, tinha informação, mas não tinha sabedoria. E eu que era burro, por Jesus, que não sabia nada de matemática, e menino ainda pequeno, 11, 12 anos, conseguia ter mais auxílio do que ele. Quer dizer, a sabedoria é um troço que ela às vezes pega pessoas de alto poder,
de alto perfil social, de graduação alta, e bota o cara lá embaixo. Às vezes você pega um cara simples e bota o cara lá em cima, porque ela é fascinante, é extraordinária. E ela está aberta para toda aquela pessoa que, em primeiro lugar, como eu te falei esses dias, tem temor de Deus. Lembra disso? Que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Então, a primeira coisa, se eu quero me tornar sábio, eu preciso reverenciar a Deus. Também te falei esses dias de que para você ser sábio, você precisava ir direto na fonte. E a fonte de toda a sabedoria, quem era mesmo que eu falei? Era o Senhor Jesus. E aí te contei como é que ele era sábio, nas suas palavras e nas suas posturas. O texto fala aqui em Efésios, diz que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos concede espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, em Jesus Cristo. Também te falei, usando a vida do velho Salomão, de que você pode conseguir sabedoria através da oração. Basta você pedir que Deus te dá através da sabedoria, uma forma prática de conseguir sabedoria. E também te falei dos conselheiros, que você deveria matar tudo de ruim que existe em você, que impede você de ser humilde, de buscar ajuda. E buscar ajuda, buscar informação naqueles que têm mais experiência do que você, os conselheiros. E aí, para os 5 itens, para 5 fontes de sabedoria, faltaram 2, que é as que eu quero te passar hoje. Provérbios capítulo 8, verso 1. Não clama, por acaso, a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? E a palavra aqui, entendimento, na língua original, significa considerar. Não clama o que considera, a consideração. A palavra entendimento significa discernir. Então, não clama o discernimento, não clama o entendimento, a percepção, o raciocínio. Então, no hebraico aqui, a palavra entendimento é considerar, discernir, entender, perceber, raciocinar. Então, diz, olha, a sabedoria está gritando. E o que faz ela ser ouvida? É o entendimento, é a consideração, é o discernimento, é o entendimento, é a percepção, é o raciocínio. E esse raciocínio, essa percepção, essa consideração é que faz com que ela seja ouvida, faz com que a gente não só entenda, mas a gente bote em prática também essa sabedoria. E a palavra entendimento, o entendimento é que fixa a sabedoria no nosso coração. Em outras palavras, uma palavra só, esse raciocinar, esse pensar, esse perceber, a Bíblia está falando de meditar. Se eu quero ter sabedoria, eu preciso praticar uma disciplina que as pessoas hoje não conhecem, que é a disciplina da meditação. Quantos de vocês, no ano passado, tirou um dia inteiro para jejuar e foi para o monte, literalmente, ou foi para o quarto, e passou 24 horas no quarto jejuando e parecendo aqueles monges, aquele monge folclórico que a gente vê na televisão, né, com as pernas cruzadas em posição de lótus. Quem de vocês, no ano passado, passou 24 horas ou ajoelhado na posição de lótus, ou deitado mesmo, mas jejuando e meditando? Quem de vocês fez isso no ano passado? Pelo menos durante 24 horas. Deixa eu ver. Ninguém? Puxa vida, fiquei surpreso agora. Achei que se tivesse tanto tempo no monte, aí achei que tivesse orado e meditado também. O Novo Testamento fala que Maria, depois de tudo que aconteceu com ela, disse que ela guardava todas aquelas coisas no coração e ela meditava em cima daquilo tudo. Se você for para o Velho Testamento, vai encontrar alguns exemplos. O mais conhecido, e eu trouxe aqui para te ilustrar, é do velho Isaac. Gênesis capítulo 24, verso 63, diz o seguinte, no capítulo 24, verso 63 de Gênesis, que sair Isaac a meditar no campo. E aí, então, aconteceram alguns fenômenos com ele. Quer dizer, ele tinha como hábito, de vez em quando, largar tudo, como era o hábito dos orientais, e fugir. Só que para nós ocidentais, pós-modernos, isso não existe. Não existe papo de você parar e contemplar, e meditar, e ficar pensando. Agora, a palavra meditar na Bíblia, no Velho Testamento, significa refletir, significa buscar, significa perguntar, considerar, raciocinar, imaginar, duvidar. Está falando do quê? De meditação. Meditação é quando você para e você fica pensando sobre tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu, quando você começa a não só filosofar, mas começa de fato pensar e comparando com o que Deus te mostra, quando você começa a pensar a vida, ou filosofar a vida do ponto de vista de Deus. Aí capítulo 8 de Provérbios diz então o seguinte, não clama por acaso a sabedoria, e o entendimento, né, o que faz com que ela seja ouvida, quer dizer, a meditação é que faz com que a sabedoria seja aceita, seja compreendida e assimilada. Para você ter sabedoria, presta atenção, você precisa desenvolver, se você ainda não desenvolve, a disciplina da meditação. Até agora é bastante teórico. Quem está achando teórico, diga amém. Diga amém. Quem está achando uma maluquice, diga amém. Ninguém? Não, então está fácil, né? Se tivesse sentado, por que esse cara está falando? Sabe que agora eu vou ter que raspar minha cabeça?
igual aqueles monges antigos, e ir para o deserto, e ficar jejuando, e ficar olhando as estrelas, e pensando, ué, que negócio é esse? Eu vou te falar sobre o que você precisa pensar, no que é que você precisa gastar tempo, no que é que você precisa parar para observar, o que é que você precisa parar para pensar. Quais são as fontes que você tem que buscar, e ao chegar nessa fonte, não é só chegar bebendo, tem que chegar a contemplar e meditar para poder adquirir sabedoria. Eu separei somente duas, obviamente que o tempo não permite. A primeira delas são as dores da vida. Diga, minha vida é muito dolorida. Pode dizer aí? Minha vida, diga de novo, minha vida é muito dolorida. A Bíblia diz que se você quiser se tornar uma pessoa sábia, você precisa meditar sobre as dores da sua vida. Muitas ou são poucas dores? Muitas ou poucas? Algumas. Essas algumas são muitas ou poucas? Salmo 90, na sua Bíblia aí, ou no texto, não sei se está projetado aí. Não. Salmo 90, versículo 12. O texto de aniversário, né? Quando um amigo seu faz aniversário, a gente manda esse versículo para ele, né? Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. O que está dizendo o texto? À medida que eu vou ficando velho, não basta eu ficar velho. Você tem que falar, Deus, me ajuda para que à medida que o tempo vai passando e eu vá contando os anos, eu não só conte os anos, não quero ser bom de matemática, não quero aprender a contar. E o contar os dias aqui não é saber contar os dias, é saber avaliar a vida. E principalmente as dores que a vida nos traz. E aqui eu não estou falando de dores pequenas, aliás, de dores insignificantes, de dores que passam batido, depois você acaba dando risada delas. Eu lembro que o dia quando eu morava aqui na Rua 10, era um feriado desses aí, e as crianças eram menorzinhas, os que são grandes, eu vou dar um bom pai, né? Eu vou comprar um monte de madeira, um monte de prego, e sem pedir ajuda para ninguém, e vou passar o dia inteiro com os meus filhos, vou construir uma cabaninha para eles. E foi maravilhoso, passei o dia na cabaninha, prega, serra, e machuca, e bate o martelo no dedo, prega e serra. Foi de manhãzinha, na hora que eu tomei café, até umas 6 horas da tarde, quando eu não aguentava mais. Eu não aguento mais esse troço, que negócio chato, né? Mas finalmente lá pelas 6 da tarde, a cabaninha ficou pronta. A hora que ficou pronta, que eu fiz assim, ela caiu. Foi, puxa vida, cara. Ai, meu Deus do céu, eu devia ter ficado jogando videogame o dia inteiro, que era mais útil, ou dormindo o dia inteiro. Que fracasso! Então, as dores da vida não são esses fracassos, ou as derrotas que a gente nem considera. A gente foi jogar bola esse dia, você sabe, né? Os marmões foram jogar bola e tomaram um cacete. E estavam todos animados, depois ficaram todos animados. Ninguém falou mais no assunto. Que derrota, que fracasso. Não, isso é bobagem, você dá risada. Quando eu falo de dores da vida, eu estou falando de coisas pesadas, que tem consequências que você provavelmente vai ter que arcar até o resto da sua vida, ou que para reverter vai dar muito trabalho. Então eu vou te dar alguns exemplos de dores importantes, dores significativas que vira e mexe a gente passa por elas, e que para que você não passe por elas e fique por isso mesmo, pelo contrário, para que, como diz a Bíblia, o mal seja revertido em bênção, a desgraça se transforme em bênção sobre a sua vida, você precisa refletir, precisa meditar, precisa parar para pensar o que aconteceu que te levou a passar por aquela desgraça. 3 exemplos. Primeiro, a falência financeira. E aí, com toda a coragem e a cara de pau do mundo, me levante a mão quem já quebrou alguma vez na vida. Deixa eu ver, além de mim. Deixa eu ver. Quem já quebrou? Levanta a mão. Deixa eu ver quem já... Levanta a mão, cara sem vergonha, cara de pau, levanta a mão. Eu quero ver todo mundo que quebrou, levanta a mão, eu quero ver. Além de mim. Mais de uma vez, mais de uma. Quem já quebrou? Elias, você nem... Já quebrou, Elias? O cara nem começou a trabalhar, já quebrou, velho. Primeiro tipo de dor que a gente, ao passar por ela, ou após passar, a gente precisa parar e pensar, analisar, meditar, refletir profundamente, demoradamente, para a gente não repetir os mesmos erros e a gente crescer com elas. É a dor da falência. E aí a pergunta é, por que você quebrou? A Bíblia diz, talvez para ilustrar, que talvez você tenha emprestado o seu cartão de crédito ou o seu cheque para alguém. Será que foi esse o caso? Eu quebrei porque eu emprestei um dinheiro para um amigo meu, ou para um parente meu que é mais comum, e o sujeito não pagou o meu chapéu, e aí começou uma bola de neve e nunca mais consegui consertar. Aliás, consertei, mas demorou muito. De repente você quebrou por causa da fiança, emprestou o seu nome para alguém, e ser fiador, não é só você alugar um imóvel para alguém, é você emprestar o seu nome para alguém, emprestar o seu cartão, fazer um crediário, é mais fácil você pegar e dar, pelo menos você calcula quanto vai ser, e coloca no seu orçamento, que com fé o cara vai te pagar. A Bíblia diz que você não pode fazer isso.
diz que o homem de entendimento, o homem sábio, deixa eu enxergar aqui, o homem sem entendimento, sem sabedoria, ele se compromete, ficando por fiador do seu próximo. Se você inverter, o homem sábio é aquele homem que não empresta o seu nome para ninguém. Talvez você tenha quebrado por isso. Talvez você tenha quebrado porque você resolveu pegar um dinheirinho emprestado, né, para fazer alguma besteirinha qualquer. E aí eu vou levantar uma coisa bem polêmica, hein? Bem polêmica. Pensa comigo, de vez em quando a gente, por mais não pentecostais que a gente tente ser, mas que a gente vai ficar averso a teoria da prosperidade, mas que a gente tente fugir dessas bobagens, de vez em quando a gente acaba pegando um desses conceitos para nós, né? E um deles que eu confesso que às vezes me seduz muito é aquela expressão que os pentecostais adotaram lá do Velho Testamento, quando diz assim, que Deus te chamou para você não ser cauda, para você ser cabeça. E no texto diz assim, você vai emprestar a muitos, você vai emprestar a muitos, mas não vai pegar emprestado de ninguém. Você conhecia o segundo versículo? Não. O pessoal lembra só do primeiro, né? Você vai ser cabeça e não cauda. Mas o outro versículo fala o seguinte, você vai emprestar, mas jamais vai pedir emprestado. Então, se eu penso assim, se eu sou próspero, se eu estou prosperando, se Deus está na minha vida, então por que eu tenho que pedir dinheiro emprestado para alguém? Segundo a Bíblia diz, eu deveria emprestar e não tomar emprestado. E aí você, mas eu não peguei dinheiro emprestado de ninguém. Pegou. Se você tem cartão de crédito, por exemplo, você tem? Tem? Então você pegou. Quando você compra no cartão, quem paga para a loja? No mesmo dia, quem paga? É você que paga? Não, alguém te empresta e paga para a loja. Aí você vai pagando de picadinho, né? E 10 vezes, ou 3 vezes, ou 6 vezes. O problema é que, isso é polêmico, né? Porque, como é que eu vou comprar uma casa? Como é que eu vou juntar 100 mil reais? É difícil, de repente tem que trabalhar a vida inteira se o salário for pequeno para juntar 100 mil, né? Então eu não vou comprar nunca. Quando eu comprar a casa, eu vou morrer. Vou comprar, vou me enterrar no final da vida, né? Mas o problema é que, muitas vezes, as pessoas pegam dinheiro emprestado não é para comprar coisas grandes, ou coisas muito caras. Muitas vezes, coisas pequenas. Coisas que você poderia até poupar 1 mês, 2 meses ou 3 meses e comprar à vista, e até mais barato por causa do desconto que você ia conseguir. A gente tem uma dificuldade de poupar dinheiro para gastar depois. Tem uma ansiedade que toma conta. Às vezes é inveja. Sabia disso? Se você vê uma pessoa com um celular bacana, puxa, o celular daquele cara, a hora que passa o dedo aqui, ele solta uma luzinha. Solta uma luzinha, solta uma musiquinha legal. E o meu desgraçado, funciona. O meu travou. Eu quero aquele celular ali, ó. Mas, cara, você não liga. Você não tem computador em casa para ver as mensagens? Tem, mas o meu celular não tem a luzinha. Então eu vou comprar, mas aí não dá para comprar, então eu vou meter o cartão, vou fazer um financiamento. Isso aí é ansiedade, ou falta de modéstia, ou seja, como é que você vai chamar isso daqui? A Bíblia diz o seguinte, sem querer ser radical também, a Bíblia diz assim, Paulo diz assim para Timóteo, tendo o que comer e tendo o que vestir, estejamos contentes, satisfeitos. Às vezes as pessoas quebram porque elas não tiveram paciência para guardar dinheiro. E aí o cara emprestou o nome para alguém, o cara pegou dinheiro emprestado e de repente veio uma bucha, demitido. Eu quebrei, eu fali, porque eu fui demitido. Então a pergunta é, por que você foi demitido? Tinha 3 caras na sua empresa, e mandar só embora, iam demitir só um. E por que escolheu de você? Olha que pergunta. Você tem que parar e tem que pensar e tem que gastar muito tempo meditando sobre essa pergunta. Por quê? Porque provavelmente você vai tentar mentir para você mesmo, dizendo que você não mereceria ter sido demitido. Mas será que não? Será que não? A Bíblia diz que quando eu estiver trabalhando para os outros, eu tenho que trabalhar como se fosse para o Senhor. Tudo que você tiver que fazer, faça como se fosse para o Senhor. Se eu sou faxineiro e eu tenho que limpar aqueles 10 banheiros lá da empresa onde eu trabalho todos os dias, sozinho, tem dia que eu vou passar os covão ali, o rodo, eu vou lavar cantando, alegre, né? Porque o dia anterior foi muito legal. Mas tem dias que eu vou estar muito cansado, desanimado, chateado com aquele serviço nojento e sem futuro. Bom, e nesse dia que eu estiver muito mal, eu vou lavar, eu vou limpar o banheiro da mesma maneira que eu limpei no dia anterior que eu estava bem? Sim ou não? Pois eu deveria. Porque nos 2 dias eu deveria limpar como se fosse para Deus. E se fosse para Deus de fato? Deus tivesse um imóvel com banheiros sujos, e chamasse você de madrugada e mandasse você lá limpar o banheiro, como é que você iria? Iria com certeza com alegria. Então, para o seu patrão, como é que não é? O patrão olha isso às vezes. E na hora de demitir, isso faz toda a diferença.
como é que os outros trabalham e você trabalha, como é que você trabalhou e os outros trabalhavam. Você é uma pessoa que chega muito atrasado no trabalho? Ou de manhã, eu entro às 8, mas só entro 8h05, 8h10, 8h15, 8h30. Ou eu saio para almoçar meio-dia, eu volto a 1, quer dizer, deveria voltar a 1, só volto a 1h10, 1h15, 1h20. E na hora de ir embora, eu deveria bater o cartão para sair 6 horas. Nas 6 horas eu estou lá bater o cartão, mas eu devia trabalhar até 6 horas, né? Aí sim bater o cartão. Porque o cara te paga para trabalhar naquele horário. Mas se eu começo a chegar muito atrasado, ou às vezes começo a dar aquelas forçadas de barra com alguns atestados, sabe? Quando você vai no médico e você não está muito bem, você fala, doutor, não estou muito bem. Aí o médico diz assim, eu vou te dar 3 dias, doutor. 2 dias. Não pode ser 3, não, acho que 2 dias você vai estar bem, né? O médico, no fundo, só queria te dar 1 dia, mas pela sua cara de chorão, né? E de sem vergonha, ele resolveu te dar 2, né? Se fosse o contrário, se você estivesse pagando uma pessoa trabalhar para você, se você tem um empregado na sua casa fazer um serviço em casa, e ele falta 2 dias naquele mês lá, e chega com atestado, e você olha assim e fala, esse cara está me enrolando, você ia ficar contente? Puxa, eu paguei para o cara trabalhar esses 22 dias, mas ele trabalhou só 20, eu sou obrigado a pagar 22, como é que você sentiria? Então, se você faliu, você tem que pensar, por que será que eu fali? Será que foram por causa das minhas dívidas que eu rolei? Se você paga o mínimo do cartão de crédito, coitadinho da sua alma pecadora, né? Você vai morrer e vai estar pagando esse cartão 400 e não sei quanto por cento ao ano. Já pensou maluquice, é uma coisa absurda. Mas a Bíblia diz o que sobre dívida mesmo? A ninguém, me lembra aí por gentileza, que eu estou esquecendo sobre essa coisa da dívida. A ninguém deveis coisa. Então, cara, como é que eu, não, eu não vou pagar esse negócio porque está muito pesado, está muito caro, e eu não vou pagar, eu não acho justo. Esses dias eu tive que renegociar uma dívida com imposto de renda, e eu falei para minha mulher essa semana, eu falei, meu Deus do céu, como pode, cara? Eu estava devendo ano passado, né? Os caras me caçaram e me acharam, falei, puxa, não escapou, né? Agora eu vou ter que pagar. Podia rolar a dívida para lá, deixar estourar, não tem nada para perder mesmo, né? Mas aí a consciência pesou, eu falei, Deus do céu, vou ter que pagar, e aí, R$2.500, toma. O que o governo vai fazer com R$2.500 no imposto atrasado, mais um imposto desse ano? Ontem eu fui fazer compra no mercado e a Sueli saiu do mercado com aquele tique na mão fazendo conta. Olha quanto foi de imposto! Se eu não me engano, foi 300 paus o que a gente comprou, era imposto. Fora outros impostos que a gente nem tem ideia, e alguns que a gente não é melhor nem pensar, que a gente sabe. Mas para quê? A gente paga imposto para quê? É maravilhoso, a gente tem um transporte de primeira, ar-condicionado, vazio, né? A gente vai e volta sentado no conforto, música ambiente. A gente está doente, a gente chega no hospital ali, atendido em 10 minutos, atendido de primeira, né? Ressonância magnética na hora, né? Psicólogo, fisioterapia, tudo rápido, né? Se tiver alguém fazendo um barulho na minha porta, eu ligo para o 90, pois não sei o que foi um barulho na sua porta, já estamos indo aí, 10 minutos depois a polícia chega, não, já resolvemos, o senhor pode descansar em paz agora com a sua família, tá? Então a gente paga imposto porque é tudo maravilhoso, né? Depois que a gente paga, que país maravilhoso, né? Mas aí a Bíblia fala, não deva nada para ninguém. Bom, por que eu quebrei? Você tem que parar e tem que pensar, por que você faliu? Uma dessas razões, desse princípio, você quebrou, você vacilou. Agora, se você faliu por uma dessas razões, e depois Deus te concedeu a graça de você se reerguer, e agora você retomou sua vida financeira, glória a Deus por isso. O que você não pode agora, é você fazer como diz o velho ditado, né? Que errar é humano, mas o persistir no erro é burrice. Você não pode ser burro, cara. Todo mundo tem direito de falhar, pelo menos 2 ou 3 vezes, mas se passava a vida inteira a cometer os mesmos, não é possível, uma hora a gente tem que se livrar disso. A pessoa sábia não comete os mesmos erros, pelo contrário, ela evita esses erros e faz coisas melhores a partir daqueles erros, ela evolui, ela progride. Mas para eu ser sábio, não basta eu só quebrar e chorar e me lamentar e me lascar, eu preciso parar e meditar, e ser sincero nessa meditação. Um outro exemplo de dores da vida, bem dolorosas, sobre os quais a gente precisa parar para pensar, para saber o que a gente fez de errado e aprender com isso, são as doenças. Quem de vocês, durante o ano passado, ficou muito doente? Deixa eu ver, quem ficou muito doente no ano passado? Quem quase foi para a glória? Quase foi para a glória? Olha, 1, 2, quase fiz uns velórios aqui, hein? Você está só se arrumando assim, ou foi o quê? Está consertando a roupa? Quem de vocês pensou que ia morrer no ano passado? Quem pensou que ia morrer? Alguém pensou que ia morrer? Pode ser esse ano, está em tempo ainda.
sente uma dorzinha do lado, chega no médico lá, e o médico, amigão, você achou que era gastrite, na verdade você está com câncer, vai morrer. 3 meses. Do nada, às vezes do nada. Se você ficou doente e ficou muito mal, ficou internado e de repente perdeu algumas oportunidades, ou até perdeu o emprego, ou teve problemas na família, sei lá. Foi um tempo perdido por causa da minha doença. Beleza. Você sofreu. Agora, se Deus não permitiu que você fosse, se Ele não te levou, e como diz o Salmo, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, neste ano novo, nesse primeiro semestre aqui de 2015, Deus te renovou. Você quase morreu no passado, e Deus permitiu que esse ano você voltasse à vida. Glória a Deus. O médico, eu não sei o que aconteceu. Aquela história, né? O médico diz, não sei o que aconteceu. O exame deu tudo negativo agora, eu não sei. Você se explica aí, você que é crente, você me explica o que aconteceu. Você sabe que foi um milagre, o médico não entende. Beleza. Então, não basta só celebrar a nova vida que você recebeu agora, literalmente falando. Mas é preciso gastar um tempo pensando, por que eu fiquei doente? E aí, tirando as causas, vamos dizer, meramente espirituais, como a gente já viu na Bíblia em vários lugares, quando Deus permite que alguém fique doente por uma razão puramente espiritual, como, por exemplo, aquele cego de nascença, que alguém pergunta, e aí, quem pecou? Ninguém pecou, disse Jesus. Ele está doente para que a glória de Deus se manifestasse. Tirando esses casos específicos, que são raros, os casos mais comuns, as razões pelas quais a gente fica doente, na verdade, é responsabilidade nossa, foi falta de sabedoria da nossa parte. Por que eu fiquei doente? De repente você ficou doente por uma coisa muito simples, você comia errado. Tem coisas que a gente acha que todo mundo pode comer tudo, por exemplo, mas não pode. E a gente acha que todo mundo pode comer na mesma quantidade, mas não pode. Cada um de nós é um ser completamente diferente do outro, mas o que vende pra gente é no atacado, é tudo igual, né? Só tem 2 ou 3 tipos de feijão, e feijão é caro agora, atacado, poxa, né? Se você estiver ostentando e comer feijão, me chama, tá, para eu comer feijão. Saudade de feijão, né? Mas tem gente que não pode comer feijão, dá gases, meu Deus do céu. E alguns não só dá gases, só os gases, beleza, mas desarranja tudo, fica tudo bagunçado. Então, será que se você comer feijão durante 5, 10, 15, 20 anos, será que você não vai ter um problema mais grave? Será? E se você comer demais, comer até estuporar, eu não sei se, o pessoal diz que é mulher que tem essa mania, mas não sei se é só mulher não. Diz que as mulheres, quando estão deprimidas, comem muito doce. É verdade ou mentira? É verdade? Mas tem uns homens que comem também. E joga videogame. Bom, mas será que eu vou ficar diabético aos 30 anos de idade e vou morrer porque eu comi muito doce? Talvez. A Bíblia diz que, no livro de Filipenses, que havia algumas pessoas dentro da igreja que estavam descontroladas e estavam negando a fé. E o texto lá descreve algumas características dessas pessoas. E uma delas que eu queria chamar a atenção é quando Paulo diz o seguinte, ele diz que essas pessoas, elas têm um Deus paralelo, um Deus que não é o Deus de verdade. E Paulo diz que o Deus delas é o ventre, é o estômago. Então tem pessoas que literalmente são dominadas não por Jesus, não pelo Espírito de Deus, não pela palavra, mas pelo estômago. E se o estômago fala come, ele come, mesmo que ele saiba que vai morrer por causa daquilo. Da mesma maneira, a Bíblia diz que você precisa de vez em quando dar uma esticada, fazer um alongamento, fazer uma caminhada, você não pode ficar sedentário, às vezes entope, o cérebro não recebe oxigênio suficiente, a coisa vai ficando pior. E se você está mais gordinho, mais pesado, e já está mais velhinho, com certeza o médico já falou, olha, seu Zé, olha, dona Maria, tem que fazer pelo menos uma caminhada. Fugiu da academia, né? Alguém um dia falou para mim, claro que não vou dizer quem falou, óbvio, né, que não vou dizer quem foi, né? E academia é chatomia, que é muito chato ir para academia. É chato para academia, mas você para academia, vê, tu troça diferente, vai jogar bola, uma coisa que você gosta, eu não sei. A Bíblia diz que o exercício físico, Timóteo fala o seguinte, que o exercício físico ele tem algum proveito, presta atenção, se comparado com o exercício espiritual. Mas não quer dizer que o exercício físico não tem proveito nenhum. Ele tem um ganho muito pequeno se você comparar com a atividade espiritual, óbvio. Mas ele tem um proveito, e esse proveito da atividade física para você é simplesmente essencial. A maior parte das pessoas que vai morrer por problemas cardíacos, pelo menos 50% delas vai morrer simplesmente por sedentarismo. Quer dizer, de cada 100 pessoas que morrem num dia por causa de problemas de coração, 50 delas, se fizesse 3 vezes por semana uma atividade de meia hora acelerada, uma caminhada acelerada, elas não morreriam. Então, por que ficou doente? Por que ficou mal? Qual será o motivo? Qual será a razão? Você já viu aquela coisa de que não pode tomar remédio demais, né? Mas também não pode tomar remédio de menos. Tem gente que toma de menos, outros tomam demais.
E há um tempo atrás o problema era tomar de menos. Não, eu sou crente, eu vou orar. Lembra dessa maluquice? Dessa época a gente passou por isso. Não, eu sou crente, eu não aceito, né? Essa dor de cabeça. Esse espírito de canseira, de espírito de coluna, não sei o que lá, de dor na coluna, sai daqui. Lembra disso? Não. Tá maluquice? Tem gente que, por se sentir cristão e pegar aquele texto de Isaías, falava que levou as nossas enfermidades, ali o texto está falando de espirituais, né? Eu não aceito essa enfermidade. Aí o pessoal, não vou tomar remédio nenhum. Foi uma maluquice, muita gente morreu sem necessidade, e os que morreram nessa inocência, vamos colocar assim, nessa ignorância e essa inocência espiritual, pelo menos foram para a glória. O pior foram os que não morreram, mas ficaram doentes em cima da cama, e até hoje estão perturbando a família, de fralda, tendo que botar uma comida na boca, ou na sonda, e matou a vida da família, que agora ninguém vem mais por causa daquela pessoa em cima da... Por quê? Porque não quis tomar o remédio. A nossa geração agora, nos últimos anos, inverteu, agora é remédio demais, né? E fala a verdade, você tem uma farmácia na sua casa, não tem não? Tem ou não tem? Tem a farmácia, eu sei que você tem, pecador. E de vez em quando, sem o médico falar nada, você diz assim, eu já senti isso aqui uma vez e o médico deu tal remédio, eu vou tomar. Não foi? Mas o médico falou, é a mesma coisa, eu estou sentindo exatamente a mesma coisa. Né? Como já disse alguém, né? Para que medicina? Para que faculdade de medicina se tem internet, né? Você vai perguntar para o Google, né? Tem até o site dos sintomas. Você bota o sintoma, te dá o diagnóstico lá e você vai tomar um remédio. Ficou doente por quê? A Bíblia diz, ó. Estou inventando aqui, botando na Bíblia um negócio que não tem. Tem um ditado popular, se eu falar a Bíblia diz. Tem um ditado popular que diz o seguinte, e quando a gente está em pé, vivo, a gente só olha para os lados, né? E às vezes Deus tem que deixar que a gente caia na cama para poder olhar para cima. Legal isso aqui, né? Podia estar na Bíblia, né? Podia estar na Bíblia esse negócio. A Bíblia não diz, mas é legal esse ditado. E às vezes Deus permite isso para que você caia na cama. Agora, se eu fico doente, caio na cama, Deus me bota olhando para cima, para contemplar, para meditar, para raciocinar, para pensar no que aconteceu, e eu passo o tempo ali só reclamando e murmurando, ao invés de pensar o que eu fiz de errado para depois consertar aquilo, então eu sou tolo. Mas se eu quero ser sábio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar daquela dor que eu estou sentindo no caso das doenças para raciocinar em cima. Um outro exemplo de dor que a gente não gosta de passar, e quem já passou sabe que é o inferno, é a dor do divórcio. Tá escrevinhado aí, não? Tá, né? Por que as pessoas se separam? Por que as pessoas se separam? No livro de Hebreus, capítulo 10, verso 24. Atenção, rapazes, vou dar ali uma traulitada em vocês agora. Hebreus, capítulo 10, verso 24, diz assim, que nós devemos nos considerar uns aos outros, quer dizer, o homem precisa prestar muita atenção na sua esposa. Para nos estimularmos as boas obras, eu preciso prestar muita atenção na minha mulher, para botar um gás nela, meter um gás nela para que ela possa desenvolver aquilo que Deus quer que ela desenvolva, que a Bíblia chama de boas obras. E a Bíblia diz no livro de Romanos que a autoridade, que sou eu, o marido, eu sou a autoridade colocada sobre ela, diz o livro de Romanos, para o bem dela, não para o mal dela. Então, quer dizer, eu não só sou autoridade sobre ela e tenho que usar minha autoridade para que ela fique melhor do que ela é, do que ela está, como eu tenho que usar minha posição e minha autoridade para botar um gás nela para ela fazer o bem que Deus quer que ela faça. Está entendendo? Meninos, estão entendendo? Sim, rapaz, estão entendendo? Essa é a minha função. Agora, quando minha mulher chega em casa e fala assim, amanhã, segunda-feira, você vai chegar do serviço que horas? Eu vou chegar em casa umas 7 horas. Dá para você ficar com nossos 10 filhos para eu poder ir lá na igreja, uma reunião de oração que vai ter? Segunda-feira, mas a gente não vai na igreja no domingo? Vai, a gente vai na igreja. E essa reunião é segunda? Era segunda. Mas não foi no domingo? Mas era segunda, criatura. Mas que horas é a reunião? A conversa de homem, né? Que horas é a reunião? 7 horas. E acaba às 7h30? Não, criatura. Não, amor. Acaba às 8. A gente sabe que 8h30, né? E aí o cara começa a criar um monte de impedimento. Mas quem é que vai esquentar? Quem é que vai apertar o botão do micro-ondas? Vou deixar seu ramo no micro-ondas. Mas quem vai apertar o botão do micro-ondas? Eu vou tomar banho, onde vai estar a cueca que eu vou usar? Eu deixo em cima da cama a sua cueca. Mas se não for a cueca que eu quiser, vai tomar banho, rapaz. Começa a criar TTT, não sei o quê, tititi, parecendo mulher, né? Coisinha, pelo amor de Deus. Para com isso, rapaz. Aí, algumas vezes, a gente tem que botar um gás, estimular, como diz a Bíblia. Faz parte do casamento. Mas se isso é uma vez, 10 vezes, um mês, 1 ano, 5 anos, cara,
Como diz também o velho ditado popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que a mulher se enche e dá um pé na sua bunda. Ah. Talvez ela nem raciocine dessa maneira, mas ela intui. Mulher mais intui do que raciocina, né? Ela sente que aquele casamento não está bom e ela não sabe dizer exatamente, precisa de um conselheiro para racionalizar o pensamento dela. Mas lá no fundo o que é? Ela não se sente animada, motivada, porque o cara não mete um gás nela. Aí ela fala assim, quer saber? Eu vou esquecer o negócio da igreja, eu vou à igreja no domingo, o marido não apoia mesmo, vou largar o ministério, e eu vou, sabe o quê? Eu já estou ficando para a titinha mesmo, já com 30, 40 anos, eu vou voltar para o campo de trabalho, vou voltar a trabalhar. Aí ela mete um gás no carro, eu vou trabalhar, aí ele gosta, né? Porque ela vai ganhar dinheiro, então, boa ideia, eu te apoio, amor, vamos lá. Vamos lá. Aí ela começa a trabalhar, começa a se empenhar e começa a prosperar, mas aí, claro que o patrão vai pagando e vai sugando. E aí ele começa o quê? Mas isso é hora, você está fazendo hora extra até 7 horas da noite, aí fica meio desconfiado, né? Você estava fazendo hora extra mesmo, até 7 horas da noite, não sei o quê. E começa a criar problema, aí chega em casa à noite, ele trabalhou o dia inteiro, ela trabalhou o dia inteiro. Aí chega em casa, ela vai para a cozinha, pensando, agora ele vai pegar a roupa para lavar. Então ela vai para a cozinha pensando, vamos dividir a tarefa, eu vou esquentar o jantar e ele vai botar a roupa para lavar. Aí ela vai esquentar a comida, quando ela olha para a área de serviço, a roupa está lá, e cadê o homem? Está lá jogando videogame, matando um zumbi no videogame, lá. Claro que se ele fizer isso uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 1 mês, 1 ano, 5 anos, talvez ela aguente. Mas chega uma hora, velho, que não dá. Então, por que a gente se separa muitas vezes? Porque o camarada manda a mulher embora. O pastor não mandou ela embora. Mandou, meu, você mandou ela embora. Lógico que não, você está doido. Não estou doido, você mandou embora. Que toda vez que ela veio falar comigo, reclamou das mesmas coisas. E eu te falei isso várias vezes, dá um gás nela, motiva ela, cara, divide a carga com ela, cara, não sei o quê, eu sou homem, eu cresci, nunca vi meu pai chegar em casa para minha mãe não colocar comida no prato dele. Então você vai ficar sozinho, então o problema é seu. Claro que eu vou bater nas mulheres também, óbvio, né? Eu vou perder a oportunidade. Se os homens às vezes perdem seus casamentos, vão para o divórcio porque eles não estimulam suas esposas, as esposas também fazem isso muitas vezes. O velho Salomão, diga-se de passagem, teve 1000 mulheres. Esse sabia o que é uma mulher na orelha dele, né? Então ele escreve o seguinte, olha aqui, agora está na Bíblia, hein? O gotejar contínuo no dia da grande chuva é melhor do que a mulher rixosa. Traduzindo, a goteira na calha, durante a chuva, que enche o saco, né? Aquilo é menos chato do que a mulher ficar na minha orelha o tempo todo. Salomão, que teve 1000 mulheres, podia falar mais do que ninguém. Imagina 1000 mulheres cobrando. Eu com uma sorvete, eu peço arrego muitas vezes, imagina ele com 1000 mulheres, né? E o pior é que, às vezes, não é só um gotejar, de falar a mesma coisa, muitas vezes, ou criticar, coisa que não é para criticar. Presta atenção, o seu marido, atenção, mulheres, meninas, o marido de vocês é estabanado, é atrapalhado, é sem noção. Você não consegue fazer 5 coisas ao mesmo tempo? Não, desculpa. Ele não consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Ele é bestão, é bobão, não consegue. Então, vou te dar só uma coisa para você fazer direito, tá? Não, bom, ele vai e faz uma coisa só, e não faz direito. Não faz direito. Mas, pensa assim, o cara já está fazendo uma força para se empenhar numa atividade que não é o natural dele. Não está na genética dele, não está na mente dele, não está no consciente masculino macho dele. Mas ele está se empenhando para manter aquele relacionamento, então ele faz aquele trem, ele troca aquela fralda, e põe tudo torto, com aquela fralda toda torta, ele não limpa direito lá o menino, negócio errado, mas ele fez. E quando faz, ao invés de ter uma palavra de apoio, não sei o quê, não está bom, deixa que eu faço sozinho, eu tenho que fazer tudo sozinha mesmo, está entendendo? Se faz isso uma vez, o cara aguenta. Se faz isso 10 vezes, o cara aguenta. Se faz isso 1 ano, o cara aguenta. Se faz isso 10 anos seguidos, o cara não aguenta. Chega uma hora o quê? Ele vai embora. Aí vai dizer que, ele foi embora, ele me abandonou, arrumou outra. Aquela outra não reclamava, não falava nada. E às vezes, para gravar isso, tem a questão da cobrança contínua. O Provérbios fala assim, que a mulher sábia, mas a mulher insensata, sem sabedoria, com as suas próprias mãos derruba. Então, quando a sua mulher mandasse fazer alguma coisa, aí você pega e vai fazer. Mulher, quando o seu marido falar que vai fazer alguma coisa, você pode crer que ele vai, espera que ele vai fazer.
Não precisa ficar lembrando a cada 6 meses, mas ele vai fazer. Ele vai fazer. Lembra uma vez por ano que tá bom. Mas se fosse a cada 6 meses, estava bom, né? Às vezes, cara, a mulher pede para o homem fazer um negócio, ela acabou de pedir. Ele está, por exemplo, na sala, passando lá nos seus 180 canais, né? Alguém falou que o homem, o macho masculino, o homem da casa, é o único ser em todo o universo que consegue passar 180 canais em 1 minuto, já viu? É inacreditável. Aí, enquanto ele está lá zapeando, ela fala, amor, você pode levar o lixo? Pode deixar, mãe. Ele ouviu. Ele é bestalhado de fazer errado, mas ele ouviu. Ele ainda está no canal 30, é de 0 a 120, ele está no 30. E ela, e aí, já levou o lixo? Essa mulher está doida. Então, às vezes, fica reiterando a mesma coisa. Então, às vezes, com as mesmas mãos que edifica a casa, destrói a casa. Porque se faz isso uma vez, o cara aguenta. Se faz isso 10 vezes, o cara aguenta. Se faz isso 1 mês, o cara aguenta. 1 ano, o cara aguenta. Mas 10 anos, 1000 vezes, o cara não aguenta. Se você separou, se alguém passou pelo divórcio, por esse trauma terrível, fica a gente brincando aqui para dar uma aliviada, porque é um troço muito pesado isso aqui, né? Tem que pensar, no fundo, por que a gente separou? O que deu errado? Será que foi essa questão de estímulo mútuo? Será que foi adultério? Será que foi por isso mesmo? Às vezes, interessante que alguns casos que eu vi, que eu acompanhei, que separaram por questão de adultério, normalmente observando, eu percebia que o adultério era uma coisa secundária. Era uma coisa que aconteceu pela própria circunstância do casamento, que não foi definitivo para a separação. Olha que interessante, era um relacionamento em si que era mais definitivo do que o próprio adultério. E por falar em adultério, o adultério não é só que ele não vai para a cama com a mulher do outro, ou o marido do outro, não é isso, não é só isso. Jesus falou de que quando uma pessoa olha com intenção impura no seu coração para uma outra pessoa, na sua mente, no seu coração, como é que diz o texto mesmo? Já adulterou. E existe esse adultério físico, de desejo sexual, mas tem um adultério bem sutil, que é bem comum entre os casais, cristãos inclusive, que é o adultério de personalidade. Sabe que porcaria é essa? Que droga é essa? Que diabo é isso, adultério de personalidade? Tem um ditado também que diz assim, que a grama do vizinho é sempre mais verde. É quando aquele sujeito, ele tem a mulher dele, mas ele quer porque ele quer que a mulher dele seja igual àquela outra ali, ó. Ou a mulher está casada, mas ela quer porque quer que aquele marido seja igual ao outro, a pessoa que ela conheceu, ou que ela imagina, idealiza, ou que viu na televisão, e ele também, aquela mulher que ele viu na televisão, ou a mãe dele, ou seja quem for. Isso é um adultério de personalidade. Quando eu estou casado com uma pessoa, mas na verdade eu amo uma outra, e eu quero que essa aqui seja aquela. E posso falar para você de novo, a maior parte dos casamentos não termina por causa de adultério físico, termina por causa de adultério de personalidade. Quando um quer que o outro seja o que ela quer, e não o contrário. Então, quando a gente passa por uma dor como essa, como o divórcio, a gente precisa parar e meditar, parar e pensar, por que é que aconteceu essa desgraça toda? E aí, se eu quero um dia casar de novo, voltar a me relacionar, eu não posso ser tão tolo de entrar num outro relacionamento sem ter descoberto as verdadeiras causas que me levaram ao fracasso no meu casamento anterior. Se você está solteiro e você já foi casado ou casada, vou te dar um truque, vou te dar uma dica muito importante para o seu sucesso no casamento futuro. Você separou, beleza, não deu certo, vou tocar o barco, toca a vida, toca o barco. Eu estou flertando com alguém, eu estou querendo namorar com alguém, eu estou negociando com alguém, beleza. E aí, vai casar? Eu acho que eu vou casar. Antes de casar, tem uma pergunta que você tem que arrancar a resposta da outra pessoa antes de você casar de novo. Qual é a pergunta? A pergunta é, por que você se separou da outra pessoa? Claro que, no primeiro momento, o que o pretendente ou a pretendente vai dizer? Porque não deu certo, incompatibilidade de gênero, a conversa fiada, né? As culturas eram diferentes, né? Um gênio forte. O que é um gênio forte? Eu não sei o que é gênio forte. Todo gênio pode ser forte ou fraco, né? Nem sei o que é gênio. O que é gênio? Eu conheço personalidade, temperamento de gênio, eu não conheço que negócio é esse. Então, por que você separou? Porque não, quero saber a verdade. E a gente sabe que no relacionamento nunca tem um só culpado, os dois são culpados. Então esquece o que outra pessoa fez. Você já falou 10.000 vezes o erro da outra pessoa, da sua ex, do seu ex. Eu quero saber agora o que é que você fez, qual foi a burrada que você fez naquele casamento que não deu certo. Se o seu pretendente não te der essa resposta, ele não está pronto para casar com você. Se você casar com ele, com ela, vai quebrar a cara. Por quê? Porque ele continua tolo. Ele passou por uma dor
e não meditou o suficiente para criar maturidade, para criar sabedoria conjugal. E agora, ao se casar com você, vai fazer tudo de novo. Essa é a pergunta mais importante e as pessoas esquecem dessa pergunta. Muito bem. Livro de Provérbios, capítulo 8. Não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Significa, você não precisa refletir, pensar, raciocinar, meditar, para que a voz da sabedoria seja ouvida? Então, escute a voz da sabedoria. E como é que eu consigo essa sabedoria? Meditando em cima das minhas dores. Como diz o Salmo também, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Diga amém. Segunda parte. Vamos lá, meu filho. Vamos lá. Isso. Vamos falar da Escritura. A última fonte sobre a qual você precisa meditar para se tornar uma pessoa sábia é a Escritura Sagrada. Obviamente, eu deixei ela por último. Salmo 111, verso 99. Eu compreendo mais do que todos os meus mestres, porque eu medito nos teus testemunhos. Livro de Timóteo, capítulo 4, verso 15. Medita estas coisas, as coisas que Paulo tinha acabado de falar, a palavra, a Escritura, e nela seja diligente, para que o teu progresso e seja a todos manifesto. Medita para que o teu sucesso, todo mundo possa perceber o teu sucesso. E o último texto, o livro de Josué, capítulo 1, verso 18. Não cesses de falar deste livro da lei, da Escritura. Antes, medita nele, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. No Salmo 119, diz, eu medito na tua palavra e eu compreendo melhor do que os mestres. A palavra compreender, literalmente no hebraico, significa ser prudente, ser cauteloso. Então eu compreendo, eu sou prudente, eu sou cauteloso. É compreender com sabedoria. Mas, curiosamente, a mesma palavra que é traduzida aqui como compreender, ela também é traduzida em muitos lugares no Velho Testamento como prosperidade, como prosperar. Então, existe uma ligação entre compreender e ser próspero. É uma compreensão que me leva para a sabedoria. E no livro de Josué que a gente leu, no capítulo 1, no final termina assim, para que você seja bem-sucedido. E aí está a mesma palavra, a expressão bem-sucedido é a tradução de compreender, a mesma palavra, ser prudente, ser cauteloso, compreender com sabedoria. Então, para eu ser bem-sucedido, eu preciso compreender, e se eu compreender, eu vou ser bem-sucedido. Essa é a ideia que está implícita aqui nesse lugar. Então, se eu medito na palavra, se eu medito no estatuto de Deus, eu consigo esse discernimento, essa sabedoria, esse bom senso, esse discernimento, e a consequência é que eu vou ter sucesso, eu vou ter prosperidade, eu vou ter compreensão sábia, eu vou ter sabedoria, quer dizer, eu vou ter não só a minha inteligência, mas a informação, e vou conseguir produzir o bem com isso, mas para isso eu preciso meditar na palavra. E aí eu vou te dar duas coisas que estão na palavra, sobre as quais você precisa meditar para ter sabedoria. A primeira delas são os exemplos bíblicos, bota para mim aí. 1 Coríntios, na sua Bíblia, acompanha comigo, por gentileza, capítulo 10, verso 5. A Bíblia diz assim, entretanto, falando das pessoas que morreram lá no deserto, nos 40 anos do deserto, diz que Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, presta atenção no verso 6, 1 Coríntios capítulo 10, verso 6, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas ruins, como eles cobiçaram. E o 11 diz assim, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para nossa advertência, de nós sobre quem, de nós outros sobre quem, aos fins dos séculos tem chegado. Quase não consegui ler aqui, está faltando uns olhos mesmo, hein? Puxa vida. Olha para mim, por gentileza, olha para mim. Traduzindo aqui, a Bíblia diz o seguinte, o pessoal morreu no deserto e diz que o que aconteceu com eles foi escrito. Aí Paulo diz assim, foi escrito para quê? Para que vocês que vão dar a vida eterna, tenham sabedoria e não façam bobagem, e assim consigam a vida eterna. Eles não conseguiram a promessa, porque não tinha sabedoria. Então Deus mandou escrever para você ler, ver o exemplo e aprender sabedoria. Então medita na palavra, simples. E aí, vou te dar os exemplos para você lembrar disso. Primeiro, a Bíblia diz que tinha um homem chamado Nabal. Diga, Nabal. Nabal quer dizer tolo, burro, bobão. E era casado com uma mulher linda, bonita e inteligente, que se chamava Abigail. Alguém lê a Bíblia, graças a Deus. Abigail. E um dia,
o rei Davi, que estava nas suas muitas peripécias, muitas viagens, sofrendo para variar, ele chega no lugar, ele que já tinha prestado favores de proteção para Nabal, ele chega no lugar e diz assim para os seus comandados, vai até lá a casa do Nabal ali, que ele é muito rico, e pede uma ajuda, porque a gente está com fome. Aí o cara foi. E aí quando chegou lá, o Nabal falou assim, não conheço o Davi não, rapaz. O Davi tinha ajudado ele muitas vezes, né? Vocês são uns vagabundos, vai trabalhar, vai embora. Por que vocês se explodam? Aí o rapaz ficou boca aberta, né? Eles eram guerreiros, né? Não esqueça disso. Aí ele volta para Davi e fala, Davi, o cara desconheceu a gente, mandou a gente pastar. Aí diz a Bíblia que o Davi puxou a espada e falou, vamos lá então. Do que ele puxou a espada e selecionou alguns homens para ir atrás do Nabal para acabar com ele, de alguma maneira a mulher, Abigail, soube da história. E aí o que ela fez, sem que o marido soubesse, a mulher dele era bobão, pegou um monte de mantimentos, preparou um monte de escravos e falou, vamos correndo atrás do Davi. E encontrou Davi no caminho, indo para matar o marido dela e todo mundo da família, para matar a família inteira. Encontrou Davi, se prostrou, pediu perdão e entregou comida. Aí o Davi guardou a espada e falou assim, tá bom, você é mulher sábia, hein, gostei, além de bonitona, ele cresceu os olhos nela, tanto que depois de um tempo ele casou com ela. Você é bonitona, mas eu vejo que não é só beleza, viu? Você tem beleza interior, você tem sabedoria. E olha, ele fala assim, eu juro pelo meu Deus, que se você não viesse aqui, eu ia acabar com você, o seu marido, todo mundo. Qual foi o pecado desse sujeito, além da ingratidão? O Davi era o escolhido de Deus, o Davi era a autoridade espiritual. E naquele momento, o pecado dele foi ter desrespeitado uma autoridade espiritual. Ele era tolo, e foi chamado de tolo por quê? Porque ele desrespeitava as autoridades espirituais. E se não fosse a mulher dele para consertar a burrada que ele fez, ele e toda a sua família teriam morrido. E diz a Bíblia que a mulher voltou, toda aliviada, né? Ufa, essa foi por pouco, né? Aí quando chegou em casa, o marido estava dando um banquete. Eu acho que aquela coisa do pedido do Davi mexeu com ele, quer saber, em vez de já que eu não mandei nada para o Davi, vou torrar aqui, vou esbanjar. E diz a Bíblia que quando a mulher chegou em casa, ele estava dando um banquete, literalmente, de reis. Diz que ele encheu a cara e comeu e bebeu vinho, aí empacotou e dormiu. Quando foi no outro dia, quando ele acabou a ressaca dele, a mulher chegou e contou o que aconteceu. Olha, ontem você quase morreu. E diz a Bíblia o seguinte, que quando ele soube disso, ele passou mal. Começou a transpirar, o coração começou a palpitar, não sei se teve um começo de infarto, eu sei que ele ficou tão ruim, e ficou mal, ficou tremendo, e ficou doente. E diz a Bíblia que 10 dias depois, Nabal morreu. Aí Davi foi e casou com a mulher dele. Por que ele morreu? Porque ele não respeitou as autoridades espirituais que Deus havia colocado sobre ele. Isso está na Bíblia, não só para a gente rir do Nabal, mas está na Bíblia, para você ver a história do Nabal e aprender com ele. Presta atenção. Muitas vezes a gente não é sábio e a gente se ferra, por quê? Porque a gente não respeita a autoridade espiritual. E às vezes até a própria vida está em jogo. Um líder espiritual, quando te dá um conselho, presta atenção no que ele está dizendo, que sua vida espiritual pode estar em jogo. A sua mãe, o seu pai, ou quando você era solteiro, ou se você tem pai e mãe, quando te dá um conselho, presta atenção, é a autoridade espiritual te dando um conselho. Aliás, uma das promessas bíblicas que são bem claras é quanto à honra pai e mãe. Se você honra o seu pai e a sua mãe, diz que você vai viver muitos anos. Mas se você desonra o seu pai e a sua mãe, acontece o quê? Morre cedo, aí outro vai casar com a sua mulher, com o seu marido. Cuidado disso daí. Outro exemplo está no livro de Hebreus capítulo 12, verso 16, vou falar sobre Esaú. A Bíblia diz capítulo 12, verso 16, nem haja alguém que seja impuro ou profano, como foi o Esaú, o qual, por um repasto, por uma sopa, vendeu o seu direito de filho mais velho, ou de primogenitura. Aí, se você se lembra da história, né? Qual foi o pecado de Saul mesmo? Qual foi o pecado dele? Qual foi o pecado? Esaú, perdão. Qual foi o pecado dele? Qual foi o pecado dele? Se você falar que foi a sopa, eu vou te bater. Qual foi o pecado dele? Eu pensei que fosse a sopa. Não, foi a sopa, mas o que estava por trás? Olha para mim aqui, olha para mim, coração impulsivo, olha para mim. O que estava por trás era o seu coração impulsivo, a sua impulsividade. A impulsividade dele, assim como muitas vezes a nossa impulsividade toma conta também da nossa alma. Pensa um pouquinho, quantas coisas você já perdeu porque você foi impulsivo? Um dia alguém chegou para mim e falou assim, você é jovem, e aqui tem uns missionários aqui na igreja, e eles estão levando alguns jovens para ir lá para os Estados Unidos para fazer um intercâmbio, e dependendo da situação, pode até ficar um tempo para estudar.
E eles gostaram de você, os missionários que a junta de missões trouxe. Você não quer ir viajar? Lembra disso que aconteceu uns anos atrás? Aí você fala, não, acho que eu não vou. Por quê? Porque eu estou apaixonado por ela. Aquela moça linda ali, né? Aí, então você vai deixar de viajar para os Estados Unidos, podendo até ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos lá, aprender da cultura, quem sabe até estudar lá, porque você está apaixonado? Você já pensou nisso? Não, Deus está falando no meu coração, né? E aí o missionário foi embora e o cara perdeu a oportunidade. 5 anos depois, o seu amigo que foi, volta de lá falando inglês fluente, volta de lá formado, arruma um baita do emprego, e você está sem aquela mina que era a paixão da sua vida. Porque você não pensou direito antes de fazer aquela bobagem toda. Já perdeu alguma coisa por impulsividade? Se você está namorando, por exemplo, está namorando, pensa bem, aquela transada que não pode transar, é a impulsividade ao quadrado, né? É o cúmulo, é o ápice da impulsividade, não é não? Você está com a namorada no portão, ali no carro, na porta de casa, você sabe que não pode, você sabe que logo você pode casar e vai estar à vontade com ela, ou com ele, mas na hora, cara, eu me lembrei do Esaú, né? Como é que ele falou mesmo? Ele disse assim para o irmão dele, do que me vale esse prato de lentilha, se eu estou morrendo de fome? Ele não ia morrer de fome, porque ele saiu de manhã para caçar e era meio-dia, ele estava 6 horas sem comer, mas ele menosprezou o direito de filho mais velho, ele perdeu tudo, depois chorou e não conseguiu nada de volta. Aí o cara fala assim, mas vão ser 3 minutos de prazer, mas 3 minutos que vai valer o quê? Não sei, aí acaba aquilo ali e ela fica grávida. Aí ele pensa, e agora? Eu ia para a faculdade ano que vem, estava tudo projetado, né? Eu ia fazer a faculdade, depois eu ia viajar não sei para onde, com a minha família, depois eu ia fazer não sei o quê, depois eu ia trabalhar não sei aonde, blá, blá, mas agora minha namorada ficou grávida. E aí o que vai acontecer agora? Bom, agora acabou sua vida boa. Seu pai vai mandar você trabalhar, vai ganhar quanto? R$1.000 por mês? Glória a Deus, se for R$1.000 por mês, hein? Glória a Deus. Mas, cara, foi impulsividade. Aí hoje, essas coisas ficaram para trás. Eu acabei casando, superei, dei um trabalho, eu me ferrei, me dei mal por causa da impulsividade, perdi o curso que ia fazer, a namorada engravidou, beleza, tudo bem, errar é humano. Mas agora você tem que olhar para trás e não ver o pecado em si, mas olha ali a impulsividade, porque um dia pode ter sido em relação a uma paixão, um dia pode ter sido em relação ao sexo ou ao dinheiro, amanhã pode ser em relação a qualquer outra coisa. Você pode estar no ministério, por exemplo, abençoado, se dando bem, bombando, e dá uns 5 minutos e quer saber que eu vou largar de tudo. Ou está numa igreja onde você tem muita oportunidade, vou largar e vai embora. E você perde tudo. Você está num relacionamento, está bem naquele relacionamento, aí acontece uma bobagem qualquer, quer saber? Cansei, não vou esperar os 10 anos que você falou, não, os 20 anos, eu vou largar agora. 3 meses depois está arrependido. Isso é impulsividade. Mas para você dominar essa impulsividade, tem que parar, tem que pensar. Mais um exemplo. O livro de Números, capítulo 20, verso 10, conta a história de Moisés, aquela história da batida na pedra, né? E o texto diz que, no primeiro momento, quando faltou água, Deus falou assim, vai lá e desce o cacete na pedra. Ele vai lá e bate na pedra e sai água. Aí beleza, todo mundo bebeu água. Fora aquele milagre, Deus já tinha feito vários e vários milagres através de Moisés, a gente sabe disso. Depois do segundo momento, faltou água de novo. Aí o povo reclamou de novo. Aí ele falou, Deus, de novo, os caras querem água. Aí Deus falou o seguinte, agora você vai de novo na pedra, só que presta atenção, você não vai bater nela, você vai falar com a pedra, vai lançar uma palavra. Deus tinha uma didática para tratar com o povo, era tudo simbologia, batia e depois a conversa com a pedra. Aí Deus falou a primeira vez, vai e bate na pedra, ele bateu, beleza, saiu água. Na segunda, vai e fala. E se você reparar no texto bíblico, ele chega diante da pedra e fala assim, olha para o povo, olha para a pedra e fala assim, até quando, olha o que ele fala, olha para mim aqui, ele fala assim, até quando nós teremos que tirar água para vocês? Opa, afinal quem que tirava a água da pedra? Era Moisés? E aí ele faz o quê? Pega o cajado e senta o pau na pedra. Baseado na experiência passada, na suposta e efetiva intimidade que ele tinha com Deus, ele começou a ficar um pouquinho arrogante, um pouquinho soberbo. Mas a Bíblia diz que Deus não gosta nada, nem daquele que é um pouquinho soberbo, pelo contrário, ele humilha o soberbo. E um pouquinho só de arrogância pode fazer o cara cair do céu e ficar no mundo espiritual nas trevas, como é o caso do capeta. E Moisés ficou um pouquinho arrogante. E você se lembra qual foi a punição do Moisés? Você se lembra? Ficou 40 anos aguentando aquele povo, baseado numa promessa. Deus leva ele no alto do monte, mostra a promessa, mostra a terra prometida e fala assim, está vendo tudo? Mas você não vai entrar.
E além de você não entrar, eu quero que você vire para o povo agora, estende as tuas mãos e o teu cajado, abençoa o povo. Aí ele teve que estender as mãos, abençoar o povo e depois morreu. Mas não entrou na terra prometida porque foi arrogante. Nós somos o povo mais arrogante da terra. Porque a gente fala assim, estamos na época da graça. E é verdade, né? Só que os caras confundem graça, nós confundimos graça com libertinagem. Liberdade da graça com libertinagem. A gente olha para o Velho Testamento, Deus humilhando reis e destruindo tronos. Lembra do caso mais emblemático, Nabucodonosor, que ficou não sei quanto tempo lá igual um animal, porque olhou para o mundo e falou, eu sou o dono do mundo. Aí Deus deixou ele prostrado. Mas não esquece que a época da graça é a época do Novo Testamento. Não estamos no Velho, estamos no Novo. Mas no Novo você vê Herodes fazendo um discurso, e aí o povo começa a aplaudir, dizendo, nossa, parece Deus falando. Ele pensa assim, é verdade, eu sou Deus. Diz que na hora os vermes começam a comer a barriga dele, ele cai e morre, comido de bichos, porque ele ousou tomar o lugar de Deus. Pensa nesse caso, e pensa na maneira com que você lida com Deus diante dos seus problemas. Mais um exemplo, vamos falar do velho Davi. Vou tentar terminar. 2 Samuel capítulo 19, se você estiver acompanhando, ele diz que Davi, depois de uma batalha intensa, na qual ele quase perdeu o seu reino, ele está triste, chorando, porque o filho dele havia morrido, o Absalão, e aí o seu general chega e fala assim, você tem que parar com essa palhaçada, os seus soldados salvaram o teu reino, o teu filho queria tomar o teu reino, o teu filho transou com as tuas concubinas, em praça pública para te humilhar, teu filho queria te matar, esses homens expuseram a vida deles por tua causa, e o teu filho, teu inimigo, queria a tua cabeça, morreu na batalha, agora você está gritando e chorando, em vez de comemorar com os homens que estão lá fora te esperando, vai lá fora, e fala com o povo, fala o coração do povo. Aí o Joabe, que é o general, insiste com ele, aí ele com muita luta vai lá e motiva o povo. Aquilo quase custou a vida dele. Ali é quase que o final, o ponto mais alto de uma história terrível. E sabe qual foi o pecado principal de Davi? Foi o fato de não ter cuidado da sua família. A Bíblia diz que ele era tão focado, mas tão focado, e essa palavra está na moda, né? Era tão focado no trabalho, tão proativo, essa também está na moda, com o trabalho dele, que ele não podia construir o templo, porque ele tinha as mãos sujas de sangue, lembra disso, né? Deus falou, não, você não vai, o Salomão vai construir, beleza. Mas ele era tão focado e tão envolvido com a obra de Deus, que era o trabalho dele, o ofício dele, era o ministério e o trabalho dele, que antes de morrer ele mandou comprar até o material, até uma parte do material, até a planta do templo, ele fez a planta e até uma parte do material ele comprou, porque ele queria construir. Em vez de aproveitar a aposentadoria, relaxar e curtir, ele continuava no trabalho. E aí você olha para trás, um dos filhos dele pega uma das filhas dele e estupra. Lembra disso? E aí quando a informação chega, estou muito ocupado, ele deixa para lá, ele ignora, ele finge que não aconteceu nada. Um dos filhos estupra uma das filhas, ele não faz nada, porque estava focado no trabalho. Aí o outro menino pega e mata o estuprador, o terceiro filho dele mata o estuprador, mata o irmão. Ele, não, você vai me atrapalhar, eu tenho um objetivo. O moleque fica revoltado, ele não faz nada. Aí depois os conselheiros perturbam ele expulsam o moleque. Em vez de conversar com o moleque, resolver disciplinar o garoto, ele expulsa o moleque. E deixa o moleque para lá. Anos depois, alguns conselheiros fazem uma espécie de conluio e trazem o moleque de volta. E ele não quer falar com o menino, em vez de enfrentar o problema. Vai falar com o seu filho, rapaz, não quero. Aí depois de muita dificuldade ele recebe o moleque, mas o moleque já estava tomado pela mágoa, pelo rancor, pelo ódio. Aí o moleque tenta matar os irmãos, faz uma sedição, corrompe os políticos, corrompe os conselheiros e dá um golpe de estado e toma o trono do pai. Aí o pai foge da cidade, ele entra na cidade, aí as concubinas do pai que ficaram para trás para cuidar das coisas da casa, ele pega as concubinas e deita e transa com todas elas no meio da rua para humilhar o próprio pai. Por que aconteceu essa desgraça toda? Porque Davi não cuidava da sua família. Então, você pode ser focado, você pode ter prioridades, você pode ser um cara empenhado em tudo que você faz, isso é bom que você seja dessa maneira. Mas preste atenção, aprenda com os exemplos da Bíblia. Você tem que equilibrar suas forças, distribuir as suas energias. De 0 a 10, se não der para dar 8, 9 em tudo, dê 7, 8 em tudo, mas não vai dar 10 no trabalho ou 10 numa área para esquecer a outra. Aprenda com a palavra de Deus. E para terminar, abra comigo aí, Provérbios capítulo 15, verso 16.
sei se eu vou conseguir terminar isso aqui hoje, hein? Puxa vida. Tentar terminar com essa parte aqui, ó. Você pode aprender com os exemplos, pode aprender com os conceitos da Escritura, mas eu não tenho tempo para falar mais dos conceitos. E vocês já são deles. Aqui, Provérbios 27, falei 27? 27 e 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. A palavra de Deus tem inúmeros conceitos sobre os quais a gente deveria meditar. E eu não tenho tempo de falar deles aqui agora e vou ter que pulá-los. Eu vou pegar só esse aqui para exemplificar e a gente terminar. Eu preciso abrir a Escritura e meditar sobre os exemplos que estão lá para o meu benefício. Mas preciso abrir a Escritura e meditar sobre os princípios de vida que estão lá na Escritura. E vou citar um deles, Provérbios 27 e 23. Conhece o estado das suas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Aqui é o princípio da avaliação das ovelhas. Se você não se lembra desse princípio, eu vou te explicar ele agora. Alguma vez você resolveu fazer uma reforma na sua casa? Eu vou fazer uma reforma. E vai ser o que essa reforma? O meu projeto é o seguinte, até o final do ano, eu vou levantar essa parede e vou tocar esse telhado. Tem mais outras coisas a fazer, mas o projeto para esse ano é a parede e o telhado. Já passou por isso, não? Eu tenho muita coisa para fazer aqui, mas nessa primeira etapa eu vou fazer só um pedaço aqui. Beleza. Só que aí você não... eu acho que vai dar certo. Alguém falou, você tem que ver direito quanto o pedreiro vai cobrar, quanto você vai gastar de tijolo. Não é uma obra muito grande, o meu pedreiro é meu amigo, depois eu vejo, já vou fechar o negócio com o cara, porque o cara está disponível. Vê se você passou por uma situação parecida. Então era só para fazer uma parede e fazer um telhado, começar e terminar, o resto da casa não, era aquela etapa. Mas aí, cara, acabou o ano e a parede ficou na metade. E o dinheiro sumiu. Já passou por isso alguma vez ou não? Sabe o que é isso? É falta de planejamento prévio, é falta de checar se você tem as condições de poder fazer aquele serviço. Quantos de vocês aqui já começaram um curso e porque não teve condições ou de tempo, ou emocionais, ou até de dinheiro, e trancou esse curso? Quantos de vocês? Então você perdeu tempo, você perdeu dinheiro e você perdeu energia. E a sua autoestima, eu tenho certeza que quando você trancou aquela matrícula, foi lá para baixo, não foi não? E por que você não terminou? Porque não deu certo. E por que não deu certo? Porque você não calculou antes, cara. Mas eu lembro que quando eu estava estudando teologia, é bem comum acontecer isso lá, mas eu me lembro de um sujeito que foi bem típico. Ele era um pastor já ordenado, era todo garoto estudando, mas era já um tiozinho, e ele tinha uns 3 ou 4 filhos, estava estudando lá com a gente. E aí na sala ele falou uma vez assim, para nós e para os professores, na verdade eu sou pastor de uma igreja não sei aonde, e eu tenho 3 filhos pequenos, e eu trabalho numa empresa não sei aonde, e agora estou fazendo um curso de teologia aqui, de segunda a sexta. Eu falei, esse é cabra macho, hein? Eu sei que o curso de teologia não terminou, que ele sumiu. A empresa eu não sei, mas provavelmente não andou muito bem também das pernas. Espero que o casamento pelo menos tenha andado. Qual foi o erro dele? Antes de você dar um passo, você tem que checar e ver o estado da situação ali. Como é que está a situação? Como é que está o estado das ovelhas? Eu tenho quantas ovelhas? Eu tenho quantos tijolos? Eu tenho quanto dinheiro? Para fazer só essa etapa aqui, eu preciso de quanto? Olha para mim aqui, por gentileza. A gente é impossível, como eu falei, a gente é muito afoito. E nessa de ser afoito, a gente tem preguiça de planejar. Então a Bíblia está dizendo, medite nestas palavras. Antes de qualquer coisa, procura conhecer o estado das suas ovelhas. Quando você quiser fazer algum trem qualquer, para 10 minutos e pensa assim, vou gastar 10 minutos meditando. Que diz a palavra? Procura saber o estado das suas ovelhas. O que quer dizer isso, Senhor, com a minha vida? Procura pensar. Procura saber o estado das suas ovelhas. Eu quero fazer uma viagem. Procura saber o estado das suas ovelhas. Já sei. Tem que ver se eu tenho dinheiro, se eu já tirei o passaporte, se eu tenho mala, onde eu vou morar. Você tem que observar a situação e fazer o planejamento. Tem que aprender com aquilo que a palavra está te dizendo. Quem entendeu, diga amém. Vamos ficar em pé, por gentileza? Eu tenho mais coisas para falar, mas infelizmente o doutrinão vai ficar faltando um pedacinho hoje. Gálatas 6:7 fala assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O princípio da colheita. Se eu quero ser sábio, eu preciso plantar na sabedoria. E não cansemos de fazer o bem. Sabedoria é a minha inteligência com o conteúdo, o material, uma informação certa e produzindo o bem. Não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não iremos desfalecer. Diga amém. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus e Pai, como eu te falei ainda há pouquinho,
eu volto a te pedir, em nome de Jesus, estende a tua misericórdia sobre cada um de nós, porque a gente ainda é muito cru, a gente é muito imaturo, a gente se deixa levar pelas nossas emoções, a gente se deixa levar pelas nossas impulsividades, a gente tem preguiça de pensar, de raciocinar sobre as coisas que acontecem ao nosso redor, a gente tem preguiça de pensar na tua palavra. Só que a nossa vida, Senhor, é valiosíssima, tem um extremo valor, um impressionante valor do sangue do teu Filho. Então tudo que acontece em nossa vida é importante para o Senhor, afeta o teu coração, nossas decisões, nossos comportamentos e, claro, e principalmente as consequências do nosso comportamento, das nossas decisões. Então, a gente não quer continuar sendo tolo, a gente não quer continuar sendo faltoso de sabedoria, não quer continuar sendo astuto, Senhor Deus. A gente quer ser esperto, espiritualmente esperto, simples, como diz a palavra, para as coisas do mal, mas mais malicioso para as coisas do mundo, atentos a tudo. Queremos ser sábios para produzir o bem. Então, nos capacita, Senhor. Nos capacita para a gente meditar na Tua palavra, meditar naquilo que o Senhor colocar em nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.